Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Estamos no ar com o seu NE1. É dia de chuva forte no Agreste, Zona da Mata e região metropolitana. Municípios como Escada registraram alagamento em vários pontos. O rio Ipojuca, que corta a cidade, está com nível alto e moradores estão em alerta para inundação. Em Ipojuca, a mesma situação, também por causa do rio. Alguns lugares estão inundados. Comunidades às margens da APS 60 estão ilhadas. E a rodovia também está com pontos de interdição por causa da água da chuva. Para quem vai sentido Jaboatão, uma árvore caiu e interditou a PE 17. Um caminhão foi atingido pelos galhos. Motoristas tiveram que seguir pelo desvio. No Cabo de Santo Agostinho, a linha do trem ficou alagada. Também teve deslizamento de barreira. E a prefeitura teve que demolir uma casa com risco de desabar. Em Olinda, os pontos de alagamento deixaram muita gente sem conseguir seguir para os compromissos. Escolas municipais cancelaram as aulas hoje. Algumas universidades também. E nossos repórteres estão aqui prontos para levar informação para você. Natália Dielu está em Jaboatão dos Guararapes, Bruno Fontes está no Litoral Sul e Lilian Oliveira está no Cabo de Santo Agostinho, o município onde mais choveu nas últimas 24 horas. Agora são 11 horas e 49 minutos e, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, foram mais de 180 milímetros nas últimas 12 horas. Lilian Oliveira traz as informações atualizadas para a gente. Teve deslizamento de barreira por aí, Lilian? Bom dia. Bom dia, Maristela, para você e para todo mundo que está assistindo. Teve deslizamento, mas felizmente não teve vítimas, né? Ninguém se machucou, ninguém ficou ferido e também a lama, o barro não invadiu as casas. A gente está na Rua 20, no bairro de Ponte dos Carvalhos, onde a Defesa Civil está fazendo uma série de serviços aqui. Essa casa teve que ser parcialmente demolida porque oferecia um risco de desmoronamento, né, cair por cima da barreira e atingir as outras casas lá embaixo. Então, a Defesa Civil chegou, o morador foi orientado. Essa casa já estava interditada há 10 anos, mas continuava de pé. Agora, metade dela teve que ser demolida, os agentes colocaram ali o plástico, né, aquela lona, que é uma lona usada como proteção aí das barreiras. E aí o morador agora vai ter que se encaminhar para a casa de parentes, famílias, né, ou se preferir para um dos abrigos que devem ser abertos de acordo com a necessidade. Por enquanto, a prefeitura disse que não fez a abertura de nenhum abrigo porque não teve essa necessidade, mas escolas, né, pontos que devem ser usados como abrigos já estão disponíveis caso precise. Um volume muito grande de chuva, como você falou, Maristela. O esperado para o mês de maio inteiro era de 175 milímetros de chuva. Nas últimas 24 horas foram registrados 189, então a gente viu um volume muito grande de água, diversos pontos de alagamento, moradores com as casas alagadas, gente que acordou de madrugada com a água já batendo na cama e que teve que correr para tentar suspender os móveis que conseguia, né, e tentar se abrigar de alguma forma. A gente acompanhou tudo isso, a estação também completamente alagada, as pessoas não tinham acesso para chegar na estação Ponte dos Carvalhos e é isso que a gente acompanhou aqui na cidade. As aulas municipais estão suspensas, os serviços não essenciais também, para que as pessoas evitem esse deslocamento e se protejam. Maristela. Infelizmente, um cenário que se repete todos os anos, né, Lilian? Obrigada por enquanto, por essas primeiras informações. E em Ipojuca, o nível do rio que corta a cidade subiu demais e algumas comunidades estão ilhadas. Bruno Fontes está por lá. Logo cedo, a Defesa Civil do município enviou um alerta para os moradores, né, Bruno? Na medida do possível, bom dia para você também. Oi, Mari, bom dia para você, para a Natália e para a Lilian. Lilian está bem perto aqui da gente, né? Está ali no Cabo de Santo Agostinho. Eu estou aqui em Ipojuca, às margens da PE 60 e dá medo, viu? Eu estou bem aqui, ó, o rio Ipojuca, uma correnteza incrível, esse rio que vem lá de outros municípios pernambucanos, por exemplo, Primavera e Escada. Se estiver chovendo lá, tudo desce exatamente para essas comunidades que ficam às margens da PE 60. Eu estou perto, inclusive, daquela entrada antiga de Porto de Galinhas, né, para as pessoas que vão para a praia de Porto de Galinhas. Aqui a realidade é bem diferente. Olha só, aquele senhor,
ele está saindo da casa, ali é uma porta, tá, gente? Ele está agora em cima de um muro. A casa dele é acima, ele tinha saído para dar um socorro. Esse outro daqui de chapéu é Rubens, ele me falou o nome dele. Ali está completamente alagado, mais de 1,5 metro, e a água está puxando os moradores lá para trás. O rio está passando ali atrás. Deixa eu ver se estou com Christopher Moraes, olha só como desce então esse mato, esse lixo que vem lá de cima. Aqui essa senhora, ela estava bem triste, estava chorando inclusive, ela não consegue sair de casa. Como é seu nome? Meu nome é Cleidiana. Cleidiana. Dona Cleidiana, nem pensar hoje em sair daí, né? Se viu chegar e se ela subir mais, né? Tem que sair, né? Tem que sair, tem que tirar um negócio pra sair, porque eu sou doente. A senhora não consegue sair como eles estão saindo, né? Aí se eu entrar aqui dentro da água, eu dou uns 4 passos pra frente, porque eu sou doente. Aí quando eu saio mais da minha doença, quando bate em mim, eu fico assim, ó, meus nervos atacam e eu não consigo nem andar. Ela está contando aqui, Maricela, que ela tem uma doença, ela não pode aqui descer, ali é o marido dela, tá? Ali tem uma escada, gente, é bem fundo ali. E é isso, essa comunidade chama Ruropa, é assim mesmo, Ruropa, é aqui exatamente do lado direito aqui da PS60, sentido, por exemplo, Tamandaré e outras praias do litoral sul. E está desse jeito que vocês estão vendo. Inclusive, por causa dessa situação, a Prefeitura de Pojuca, com outras secretarias, eles estão reunidos agora para definir o que é que vai acontecer com essas pessoas que estão com essas casas alagadas. Eu volto com você, Maristela. Bruno, a gente percebe até uma certa correnteza lá ao fundo da imagem que a gente tem, que você traz para a gente. Infelizmente, esses moradores ilhados, correndo perigo, o morador ali com a água na altura da cintura, até um pouco mais, é um risco muito grande. Essas famílias precisam de assistência neste momento. E a gente vai continuar reforçando isso aqui ao longo desta edição. A gente segue agora para Jaboatão dos Guararapes. Natália Dielu circulou por várias ruas da cidade, encontrou pontos de alagamento, né, Natália? Onde você está exatamente agora? Bom dia para você também. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui do bairro de Marcos Freire. Vocês veem aqui ao fundo da imagem o canal da Jaqueira, esse canal que também passa aqui, né, pela rua e que se liga ao rio Jaboatão. Hoje havia uma grande preocupação por conta da maré alta, às 10h52. A gente vê que o canal está bem, né, com o nível da água bem alto. Inclusive, nessa casa dá para ver que a água chegou em um ponto da parede, que está aqui um pouco molhada, essa parede amarela. Então, todo mundo ficou muito preocupado, né? Porque a chuva, ela não parava. A gente, desde cedo, saiu da Globo, que é em Santo Amaro, e não parava de chover. Foi parar mais ou menos umas 10h30 da manhã, né? Quando a gente chegou aqui em Marcos Freire. E então todos esses transtornos causados pela chuva em Jaboatão motivaram a prefeitura do município a avançar para o estado de alerta, porque foram 144 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, 12 ocorrências, dentre elas 5 deslizamentos, né, de barreiras, 2 deslizamentos no bairro de Jardim Jordão, 2 deslizamentos na Muribeca, que é aqui pertinho, e 1 no bairro de Socorro, ainda bem, sem vítimas, né? Então, a prefeitura demonstrou uma preocupação, né, por conta de todos esses incidentes, mas até o momento, né, a chuva parou por aqui, então a gente vai conversar ainda com alguns moradores para falar como é que foi essa noite, né, de muita preocupação por aqui, que tem um histórico de alagamento, Maristela. É um histórico, são pontos críticos aí que você traz para a gente, né, Natália? Inclusive, eu vi uma casa aí bem perto de você que tem uma placa de vende-se, aluga-se, troca-se, ou seja, o morador está fazendo qualquer negócio, porque toda vez que chove é desse jeito, olha a placa ali, toda vez, olha só a porta da casa dele como é que tá.
não dá, né, para continuar dessa forma. A gente segue, então, aí nas 3 cidades trazendo as informações também da Defesa Civil do seu município. É importante demais, neste momento, seguir todas as orientações. Agora a gente segue com a Globomoto, que está circulando pela Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife. Você está vendo imagens ao vivo de Elvis Lopes. A gente pega carona junto com ele desde cedo. A avenida está com pontos de alagamento. É uma das avenidas mais importantes do Recife. Passam 60 mil carros todos os dias por aí. E no trecho pertinho da Jean Emily Favre, os motoristas tiveram que reduzir ainda mais a velocidade, exatamente esse trecho aí onde Elvis está passando, por causa do alagamento. No início da manhã tinha muito mais água acumulada por aí, os motoristas com dificuldade para passar. Agora a gente observa que dá para passar, mas a pista ainda assim está muito molhada em vários trechos. Então o motorista tem que ter atenção redobrada e muita calma, muita paciência para chegar aí ao seu destino. E vamos para outros pontos da região metropolitana com a ajuda das nossas câmeras de trânsito. Bora para a Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura, em frente ali ao SESI. Olha só a situação da Avenida Dois Rios. De fato, está um rio, tá, gente? A gente observa aí pedestre tentando aí atravessar, se arriscando no meio da água, onde pode ter o risco aí de fiação elétrica exposta, um buraco que ele possa não perceber. Mas, infelizmente, esse é um ponto que choveu, sempre alaga e a gente acaba repetindo aí, infelizmente, essas cenas, os motociclistas também tentando atravessar. Bora para um outro ponto, Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância. No lado direito você observa aí os motoristas que vão sentido Afogados, do lado esquerdo sentido Jaboatão dos Guararapes, e a gente observa pista molhada e água também acumulada por aí. Agora a gente vai dar uma olhada na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões, pertinho ali da Praça da Chesf, né? Um ponto crítico que sempre alaga. No lado direito os motoristas estão sentido Madalena, no lado esquerdo sentido BR-232, também BR-101. Não chove neste momento, mas o tempo continua bastante fechado, nublado e a pista está molhada. E nós também recebemos imagens pelo nosso canal Globo. Eu agradeço demais a sua contribuição, que também ajuda outros motoristas. Com os vídeos que você nos envia, é possível ajudar também outras pessoas com informação. Bora então ver os registros de alagamentos em vários pontos da região metropolitana. A água tomou conta da rua Ursa Maior, no loteamento Conceição Paulista. Não dava para ver parte da calçada. Na perimetral em Olinda, carros, motos e ônibus passavam com a velocidade reduzida por causa do alagamento. Situação parecida em Jardim Brasil, também em Olinda. Na estrada da Muribeca, em Jaboatão, uma das faixas ficou completamente cheia de água. Situação complicada na estrada de Curcurana. Muito alagamento. Também na rua Bernardo Vieira de Mello, em Candeias. Olha como é que tá. A minha sorte é que eu tô de volta. Não sei como vou fazer aqui para pegar o ônibus. Ainda em Candeias, estava impossível passar pela rua Jangadeiro. Passa nada, não passa nada. Do Cabo, recebemos vídeos mostrando a estação Ponte dos Carvalhos da linha Sul Diesel. Apesar dos alagamentos, os trens continuavam circulando. Em Boa Viagem, uma árvore caiu na subida do viaduto Tancredo Neves. Outra árvore também caiu em Casa Amarela, na Zona Norte. Moradores ficaram sem energia. No bairro de Água Fria, em Olinda, um poste caiu na rua Cioli ontem à noite. Moradores contaram que chovia forte na hora do acidente. A Neoenergia disse que uma equipe foi acionada para atender a ocorrência. A gente segue agora para Paulista para mostrar que moradores da comunidade Riacho de Prata 2 estão enfrentando problemas também com a chuva. A rua 16 está tomada por lama, pelos buracos também. Ivan Duarte está lá para conversar com os moradores, para mostrar esse problema aí na comunidade, né, Ivan? Bom dia também, na medida do possível. A gente dá aquele bom dia com um tom de preocupação em dias de chuva assim, né?
Foi uma quarta-feira que começou com muitos transtornos, né, Maristela? Para quem mora aqui em Pernambuco, em várias regiões, a gente está nessa cobertura desde as primeiras horas da manhã no Bom Dia Pernambuco. E de fato é um bom dia que sai assim, com aquele gosto de tristeza, né? Porque a comunidade acaba sofrendo. Antes de falar aqui da Rua 16, que vocês podem ver na imagem aí, inclusive, a situação, enquanto eu vou passando outras informações. Aqui em Paulista, nas últimas 12 horas, choveu quase 30 milímetros. Então, você viu nessa matéria aí anterior à minha participação ao vivo também, que a cidade teve transtornos. De manhã, as aulas da rede municipal foram suspensas aqui, mas a nossa produção conseguiu confirmar que as aulas serão retomadas à tarde. É uma informação importante para quem está se preparando aí para ir à escola nesta quarta-feira chuvosa aqui na nossa região metropolitana. Bom, Maristela, aqui a situação da Rua 16, bairro Riacho de Prata, em Maranguape 2, é a seguinte: muito buraco, não tem calçamento. Com chuva, a situação piora porque fica muita lama, dificuldade para passar. Os moradores estão reclamando aqui, desde a hora que eu cheguei, que motorista por aplicativo não passa por aqui, chega no início da rua, manda o passageiro desembarcar porque ele tem medo de colocar o carro aqui e acabar quebrando o veículo. O morador dessa casa aqui ao meu lado também, ao meu lado esquerdo, a gente pode mostrar, já reclamou que sofre ali com infiltrações naquela parte da calçada, que ele vai ter que refazer porque a rua não tem calçamento. Então tem sido dias difíceis aqui para quem mora na Rua 16, como é o seu caso, né, Elias? Mora aqui perto, chamou a gente para vir para cá. Uma boa tarde a você, obrigado, viu, pela confiança no NA1. O que vocês mais sofrem aqui? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós que somos moradores aqui do loteamento Riacho de Prata, sofremos com esse descaso aqui que vocês estão vendo na reportagem. Infelizmente, a nossa mobilidade está comprometida. A gente não tem acesso aqui aos veículos de aplicativo e nem de transporte público, porque infelizmente não temos calçamento e nem saneamento básico. É isso, daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações, tem mais gente aqui para conversar. Só para dar um panorama, Maristela, o calçamento aqui da Rua 16, segundo os moradores me falaram, faz parte daquele projeto ali da Prefeitura de Paulista. Olha só, é uma obra que liga os bairros de Maranguape 1 e Maranguape 2. Essa obra passa pela Estrada da Luz, tem ruas aqui também que ficam ao redor, mas essa ainda não foi calçada. Daqui a pouco eu trago mais detalhes, a gente conversa com mais moradores e traz também a resposta da Prefeitura de Paulista. Vi ali rapidinho, né, Ivan? Prazo de 7 meses na placa que você colocou. De fato, os moradores precisam aí de uma solução para ontem, né? A gente segue acompanhando as dificuldades dessa comunidade junto com você. Obrigada, por enquanto, pelas informações, Ivan. E quem precisou ir para o Litoral Sul hoje cedo também enfrentou muita dificuldade por causa dos alagamentos. E para sair de cidades como Barreiros e Pojuca, foi complicado demais. Bruno Fonte está de volta para trazer outras informações para a gente. Vários vídeos chegaram pelo nosso canal Globo durante a manhã mostrando essa situação. Pista extremamente alagada, árvore que caiu no meio do caminho. Conta para a gente, Bruno, por favor. Exatamente, Maristela, e isso fez, né? Eles chamaram a gente, esses moradores aqui do Cabo, de Pojuca, também mais à frente, Siriaém, Barreiros, exatamente por causa dessa situação aqui, às margens da PS60. Foram dezenas de vídeos enviados e aí mostra todo um problema. Logo cedinho vocês estão vendo essas imagens, inclusive com árvores caídas e esse tráfego, né, todo parado, esse trânsito aí na PS60. A gente sabe que amanheceu chovendo muito durante toda a madrugada e a gente viu agora há pouco Lilian falando exatamente que nessa região aqui, onde nós estamos, o Cabo de Santo Agostinho, o Ipojuca e outros municípios que integram essa região e que fazem parte da Mata Sul, estão com muita água. Então, o principal acesso que a pessoa que vem ali de Alagoas, por exemplo, vem de Maragogi, Tamandaré, que é a PS60, essas pessoas tiveram muitos problemas, tiveram muita dificuldade. Eu saí, por exemplo, lá da TV Globo, no bairro de Santa Amaro, no Recife, área central da capital, por volta das 9h30. A gente só conseguiu chegar aqui
mais de 11 horas, 11 da manhã, exatamente por causa de todos os problemas. Mesmo exatamente com essa situação melhorando porque a chuva parou. Veja agora essa reportagem que a gente fez vindo para cá, para o município de Pojuca. O primeiro ponto de dificuldade que nós tivemos hoje é exatamente esse. Eu estou na BR-101 em Jaboatão dos Guararapes. A gente está tentando sair, o trânsito praticamente parado, e diz aqui no nosso aplicativo exatamente são obras, porque o barro caiu, deslizou, uma das faixas ela está interditada e aí vocês estão vendo esse trânsito muito complicado aqui na BR-101. Nós passamos naquele engarrafamento mais de 20 minutos no trecho de pouco mais de 5 quilômetros. Mas depois que a gente sai daquele trecho da BR-101 e pega este outro trecho que já fica mais à frente, aqui é a BR-60, eu estou agora exatamente no Cabo de Santo Agostinho, aí o trânsito fica legal. A chuva também parou, agora são 10h30 da manhã, a chuva deu uma parada, uma trégua. A água que tinha nesse ponto aqui da BR-60, ela secou e aí o trânsito está melhor. Agora Ipojuca, aqui a situação é preocupante. O rio transbordou e vocês estão vendo aí a comunidade Bela Vista, que fica às margens da BR-60, bem perto da entrada de Porto de Galinhas. Olha só essa situação. Lá atrás tem um campo de futebol e você vê então só as traves do lado de fora. Mais de 1 metro aqui, essas casas receberam essa água e elas estão cobertas aqui nessa situação de alagamento. Essa comunidade que a gente mostrou, a Bela Vista, nós passamos agora há pouco e fizemos esse registro. Ela que fica aqui por trás, são dezenas, essa aqui é Ruropa. Do outro lado tem Califórnia, Rurópolis. Califórnia, por exemplo, onde tem aqueles imóveis que nós já mostramos que eles recebem, né, aquele gás que vinha da refinaria. E aí são milhares de moradores do outro lado ilhados. Eu vou passar para cá, Rubens, nós mostramos agora há pouco, tentando sair de casa, ele conseguiu. A gente tem que andar assim meio que no cantinho, porque senão a bota já entra água. E aí vocês estão vendo, aqui é onde eles conseguem ainda ficar na rua. Rubens, sua mulher estava ali falando com a gente, você disse que inclusive já está com frio, porque de vez em quando você vai na parte de baixo da casa verificar como é que estão os móveis. Tá acabado embaixo, tá tudo redemoinho, virou tudo redemoinho dentro do barraco lá onde eu estava. Logo cedo, as águas já começaram a entrar, logo eram umas 5h30, já começou a invadir tudo, só deu tempo de tirar os documentos e a roupa mesmo. Nenhumas coisas perdidas. Você perdeu o quê? Móveis, eletrodomésticos? Tudo, né? Só ficou só o guarda-roupa embaixo. E você disse que o rio passa por trás e aí tem um redemoinho, tá puxando, né? Puxando tudinho e ainda tem energia para não dar o curto-circuito de todo mundo, né? Muito obrigado, viu? Então cuidado, não ficar dentro da casa. É isso, Maricela, eu nem sabia que ainda tem energia, a Neoenergia não cortou, por enquanto, o fornecimento daqui. E, claro, eles ficam com essa preocupação. Daqui a pouco eu trago outras informações de Ipojuca. Nossa, os riscos são muitos, né, Bruno? Cuidado também por aí. Atenção redobrada aí para esses moradores que precisam de assistência, que não podem permanecer nas casas. A gente segue de olho também na maré e nas informações do tempo. Obrigada, Bruno. Bora saber, então, se essa chuva de hoje deve continuar nos próximos dias e como está a situação dos rios do estado. Beatriz Castro está na sede da APAC para trazer essas informações atualizadas. Até porque 11 municípios estão em situação de alerta para risco de inundação por causa da chuva. Boa tarde, Beatriz. Explica para a gente, por favor. Oi, Maristela, boa tarde a todos. Eu estou aqui na sala de situação da APAC. Pela manhã, os meteorologistas estiveram reunidos para avaliar as previsões e eles decidiram manter o alerta laranja, que representa o estado de atenção. Essa previsão vai até o início da noite de hoje, onde eles vão fazer uma nova avaliação, mas quem vai ajudar a gente a entender o que vai acontecer nas próximas horas é a Aparecida Fernandes, que é meteorologista aqui da APAC. Aparecida, obrigada por conversar com a gente. A pergunta que todo mundo
está fazendo? Essa chuva vai parar, começa a parar agora? Não mudou o estado de alerta laranja porque está diminuindo? Boa tarde. O alerta laranja permanece porque ainda há possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada e pontualmente forte, tanto aqui na região metropolitana quanto na zona da mata, onde já houve vários transbordamentos de rios. Então, esse alerta permanece até o final da noite de hoje. E para amanhã, vai diminuir a chuva? Para amanhã, a previsão já mostra a diminuição dessa intensidade de chuvas, de fraca para moderada, principalmente no período da manhã, e no período da tarde já tem a possibilidade de chuva fraca e quase nada de chuva para o período da tarde de amanhã. Então, essa água acumulada ela vai escoar, vai ter um pouquinho de trégua. Teremos uma trégua, a tendência mostra, os modelos estão mostrando que a partir de amanhã a gente tem sim uma redução, uma diminuição dessas chuvas. Então não vai ter o caos como a gente está vendo na cidade, como houve ontem, um pouco hoje? Hoje de manhã foi chuvas intensas aqui, principalmente na Mata Sul, foi onde choveu mais, e também na região metropolitana, no sul da região metropolitana, nos municípios do sul da região metropolitana foi onde choveu mais ainda do que aqui Recife e Olinda. No Cabo foi um absurdo, mais de... No Cabo já choveu, o acumulado em 24 horas foi 185 milímetros, então foi muita chuva concentrada na parte sul da região metropolitana. E choveu mais na zona da Mata Sul, não é isso? Mais na zona da Mata Sul e no sul da região metropolitana do Recife também. Mas a previsão já mostra uma diminuição dessas chuvas para amanhã. Hoje à tarde ainda pode ter uma pancada mais pontual do que hoje foi mais generalizada. Obrigada, Aparecida, pelas informações. Eu vou chamar aqui para conversa agora o Daniel Barros, que ele é o coordenador de monitoramento hidrológico, ele que está sabendo o nível dos rios. Boa tarde, Daniel. A gente está vendo... Danilo, desculpa. A gente está sabendo que lá em Pojuca transbordou. Qual a situação dos rios aqui no estado? Isso, boa tarde. De fato, com as chuvas registradas, alguns rios elevaram-se o nível. O rio Ipojuca foi um deles, no município de Ipojuca, e também o rio Capibaribe-Mirim, no município de Itambé, mas que repercute para a cidade de Goiânia. E quais os rios que estão trazendo mais riscos que também podem transbordar? Onde é que está o alerta? No momento, a gente emitiu alguns avisos de alerta, mas esses rios eles ainda estão longe da cota de inundação para causar transtornos à população, mas foi o rio Capibaribe, aqui na cidade de São Lourenço da Mata, o rio Ipojuca em Primavera, o rio Tapacurá, na cidade de Vitória de Santo Antão, o rio Siriaé, na cidade de Amaragi, o rio Jacuípe, e o rio Siriaé também no ponto de monitoramento de Ribeirão. Mas todos esses pontos ainda estão em cota de alerta, onde ainda não trouxe transtornos à população. E o que você diria para os moradores? Os moradores precisam ficar atentos às informações que a PAC vai enviar nas próximas horas e seguir as orientações da Defesa Civil Estadual e Municipal. Parando de chover um pouquinho, como a Aparecida falou para a gente, essa água vai baixar, o leito do rio volta ao normal? Em quanto tempo, mais ou menos? Tem ideia? Isso, com a diminuição das chuvas, a tendência é que os rios entrem em estabilidade e, posteriormente, comecem a diminuir os seus níveis. Cada rio se comporta de uma forma diferente, de acordo com o seu tamanho, com a sua vazão. A gente notou que choveu mais na zona da Mata Sul, e isso reflete também nesses rios que passam por lá? Isso, a zona da Mata Sul foi o maior acumulado de chuvas e tivemos alguns rios nessa região com elevação um pouco maior, como foi o caso do rio Ipojuca, lá na cidade de Ipojuca. Obrigada, viu? Danilo. Ô Maristela, é bom lembrar que o mês de maio é quando começam as chuvas. Então, essa chuvarada toda, ela para um pouquinho, mas até julho é a estação chuvosa aqui na região metropolitana do Recife. Então, é bom ficar sempre atento aos alertas da APAC. É só o começo da preocupação de um período muito chuvoso, né, Beatriz? E as instituições de ensino suspenderam o expediente por causa das chuvas aqui na região metropolitana. Você pode acompanhar junto comigo essa informação aqui no G1 Pernambuco, já está na nossa tela também, o QR Code para você acessar. Teve universidade que também suspendeu as atividades, como a Universidade Federal de Pernambuco, PE, Universidade Federal Rural de Pernambuco e Católica. O governo do estado cancelou as aulas da rede estadual nas escolas do Grande Recife e da Mata Sul. As aulas seguem normalmente no Agreste, na zona da Mata Norte e no Sertão.
E no Cabo de Santo Agostinho, vários bairros registraram alagamentos. Também teve um deslizamento de barreira. Lília Oliveira está acompanhando a situação. A prefeitura disponibilizou abrigo para os moradores que precisarem deixar suas casas, Lília? Foi a cidade que mais choveu, Maristela. Foram registrados 184 milímetros de chuva em apenas 24 horas, então um volume muito grande de água. Eu vou conversar com Elvis Plínio, que é secretário do governo, e vai falar um pouquinho dessa ação da Defesa Civil, dos abrigos também, né, que poderão ser abertos dependendo da necessidade. Elvis, bom dia. Conta pra gente, dessa ação da Defesa Civil aqui, teve que fazer a demolição dessa casa que estava com risco, né? Ela já estava interditada, mas estava apresentando esse risco também. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores de Pernambuco, do Cabo de Santo Agostinho. Verdade, hoje a gente fez uma ação aqui pontual nessa casa que já estava com ordem de demolição e com risco iminente de desabamento. É importante frisar que nessas últimas 24 horas, feito você bem disse, já choveu 184 milímetros nas últimas 24 horas. A média histórica aqui no Cabo, no mês de maio, é de 175 milímetros. E nesses últimos 3 dias já choveu 249 milímetros de chuva. É uma quantidade de chuva muito grande. É importante salientar todo o trabalho preventivo que foi iniciado desde o início da gestão do prefeito Lula Cabral, com a limpeza de canais, distribuição das vias, a retirada de lixos. É importante pedir também à população a sua compreensão e participação para não jogar lixo nas ruas. Se não fosse esse trabalho preventivo, acredito muito que a situação hoje estaria muito pior. Nesse ponto que a gente está, foi registrado o deslizamento de barreira, mas felizmente ninguém se feriu, né? Ninguém foi atingido. Como as pessoas podem contatar a Defesa Civil, seja para pedir a colocação do plástico, seja para pedir algum outro auxílio? Isso, graças a Deus, né, não houve nenhum morador com risco grave, nenhum desabamento grave também de barreiras, não houve casas soterradas e a gente vem realizando esses serviços preventivos e a Defesa Civil está à disposição através do número 0800 281 8531, 24 horas, tá? Obrigada, Elvis, pelas informações. Vou conversar também com a secretária de Assistência Social aqui do município, falando dos abrigos, né? Como é que vai funcionar? Já tem abrigo aberto? Como é que as pessoas podem solicitar? Boa tarde, Penélope. Boa tarde. Nossas equipes elas estão na rua atuando de forma integrada. Defesa Civil, Infraestrutura, Assistência Social, nas 4 regionais. Atualmente a gente não tem nenhum abrigo ativo, porque as famílias que estão sendo atingidas, que estão sendo de alguma forma afetadas pelas consequências da chuva, estão sendo assistidas na própria comunidade. Então estão sendo acomodadas na casa de parente, na casa de familiares, e a gente tem acompanhado isso muito de perto. Mas a nossa estrutura está pronta também para atender. Então, em cada regional, a gente já tem espaços de referência e esses abrigos eles só serão abertos, só serão implantados a partir da orientação da Defesa Civil, né? Agora, no momento, a chuva está mais sob controle e as nossas equipes têm acompanhado isso diretamente do território. Pois é, começou a chover novamente fraco agora, mas preocupa, né? Falando especificamente desse caso, dessa casa que já estava interditada há 10 anos, o morador ficou bastante abalado, né, porque ele já tinha essa casa há 36 anos, então uma vida. Ele deve receber algum tipo de auxílio? Isso, dentro do perfil dele, na nossa equipe do CRAS, da Assistência Social, está aqui presente, fez a escuta, fez o atendimento inicial. E aí dentro do perfil dele ele deve acessar o nosso auxílio moradia, né, o nosso Bolsa Cidadã ou algum outro programa de transferência de renda que atenda de fato ao perfil dele. Mas ele vai ser assistido e isso vai ser assegurado. Qual o valor do auxílio moradia? O auxílio moradia hoje está no valor de R$ 170, que é uma legislação municipal já um pouco antiga, né, mas que ele vai assegurar esse valor. Muito obrigada, Penélope, pelas informações. É isso, Maristela, a gente continua acompanhando a situação. Como eu disse, voltou a chover fraquinho, né? Mas a gente fica aí em estado de alerta, como todo o estado está por conta dessas fortes chuvas. Volto contigo. Lília, voltou a chover fraco, mas a barreira já está bastante encharcada, né? E aí esses moradores ficam em constante medo, numa constante vigilância também por causa dessa situação por aí. Olha, do Cabo a gente vai para Jaboatão dos Guararapes para voltar a conversar com Natália Dielu, que traz outras informações para a gente e as orientações da Defesa Civil também aí do município, onde houve deslizamento de barreira também, né, Natália?
Maristela, a Defesa Civil aqui de Jaboatão recomenda que quem precisar de abrigo ou precisar registrar alguma ocorrência relacionada com a chuva pode entrar em contato pelo WhatsApp 991956655 e também pelo telefone 0800 281 2099. Esse número está aparecendo aí na sua tela, então se você precisar de alguma ajuda da Defesa Civil, é só entrar em contato. Esse número funciona, esses dois números, 24 horas por dia, né? E a Prefeitura, a Defesa Civil também recomenda que caso a pessoa precise, que essa chuva venha forte, ela procure a casa de algum parente ou então entre em contato com a Defesa Civil para procurar um abrigo, né? A gente tem imagens aí ao vivo do canal da Jaqueira, que é aqui no bairro de Marcos Freire, né? A gente vê que está bem cheio o canal. Mais cedo, quando a gente chegou, essa água estava invadindo aqui a rua, né? Seu Valdenício e seu André são moradores aqui da área. Sempre acontece isso quando chove. Como é que foi a noite de hoje para vocês, essa madrugada? Boa tarde. É uma situação precária, né? Toda vez quando chove, principalmente quando a chuva intensa, praticamente 8 dias antes de chuva aqui no município de Jaboatão de Guarapes, né? Realmente quando chove isso aqui fica um caos, né? Hoje mesmo pela manhã a água estava na altura do joelho. Eu não vinha de carro passar aqui, não passei porque um amigo meu da página, a Corda Marcos Freire, publicou aí os pontos de alagamento aqui, que eu não sei. Aí tem o nosso amigo aqui, André, que vai falar melhor, que ele mora bem próximo daqui, né? André estava me dizendo que às vezes falta uma limpeza nesse canal, né, seu André? A salientar primeiro que foi feita uma limpeza no começo do ano, aqui nesse canal da Jaqueira, mas infelizmente a vegetação cresce muito rápido e a chuva também chegou nesse período, né? Agora precisamos novamente ser limpo para poder transcorrer melhor, porque a água hoje deu 50 centímetros acima aqui. Muito obrigada, situação muito preocupante, né? Antes de vir para cá, a gente esteve na estrada de Muribeca, no quilômetro 7. A gente recebeu logo cedo imagens, né, no Canal Globo, de uma árvore que caiu no meio da pista, perto de onde era o antigo lixão. A gente esteve depois no local, a área já estava liberado, né, o trânsito, mas a árvore foi cortada, né, para liberar a área, o trânsito, mas essa árvore, ela bateu num poste. Esse poste, ele está tombando para frente, numa situação bem preocupante, inclusive, e acabou causando um acidente. Às 5h40 da manhã, um caminhão passava pelo local e se assustou com a árvore na pista. A gente conversou com um dos homens que estavam dentro do caminhão, ele contou para a gente o que aconteceu. Vamos acompanhar. Quando o motorista veio, aí viu... Ele se assustou porque o poste estava por aí mesmo, vê que o poste está meio tombando. Aí a árvore já estava caída. Aí ele foi, se ele fosse puxar para o lado, ia estragar todinha a frente do carro. Mas só que ele desviou. Quando desviou, aí o carro saiu escorregando e foi bater ali. Tá chovendo muito na hora? Tava. Aí o menino ligou para a seguradora em Vitória. Aí eles estão trazendo o carro aí para poder tirar para a gente seguir viagem de novo. Que bom que está todo mundo bem. Graças a Deus, está todo mundo bem. A gente entrou em contato com a Defesa Civil de Jaboatão, que disse que essa árvore tombou, atingindo um poste na estrada de Muribeca, como a gente viu, não houve vítimas. A equipe da Defesa Civil solicitou o desligamento temporário da rede elétrica, a concessionária de energia, e fez a remoção da árvore. Só que a gente ficou muito preocupado com o poste, né? Porque o poste estava ali, inclinado para a rua, prestes a cair. E aí a gente foi em busca de uma resposta com a Prefeitura e com a Neoenergia. Só que a Prefeitura de Jaboatão disse que a responsabilidade do poste era da Neoenergia e a Neoenergia disse que a responsabilidade do poste era da Prefeitura, né? A gente espera que eles definam de quem é a responsabilidade para deixar todos em segurança, né? Todos que precisem passar pela estrada de Muribeca, Maristela. Enquanto eles definem, a população fica assim, né? Dessa forma. Não dá para continuar desse jeito, né, Natália? Obrigada pelas informações. A gente segue agora para um outro ponto da região metropolitana. A chuva forte também levou transtornos para Olinda. Joab Alves está por lá, ao vivo, desde cedo, circulando por ruas e avenidas da cidade. Onde você está exatamente agora, Joab? Boa tarde.
Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso NE1, aqui na Avenida Pedro Álvares Cabral, tá? A gente percorreu algumas ruas por aqui desde as primeiras horas da manhã e haviam vários pontos de alagamento, tá? Mas aí, ao decorrer do tempo, das horas, hoje já escoou, né? A gente vai girar aqui a tela para você ver aí de casa esse ponto de transtorno que está aqui, os motoristas relatando esse problema para a gente, tá? A nossa equipe aqui chegou já tem um tempo e sempre que chove, a situação piora ainda mais. A dificuldade dos motoristas para passar, e aí a gente vê até um transporte escolar, o pessoal seguindo para os compromissos, tá? E inclusive são buracos fundos, gente. A gente lembra que de manhã, em alguns pontos, como por exemplo a Avenida Presidente Kennedy, né, por lá estava bem alagado. A gente passou por lá, eu e o Carlos, nosso motorista aqui da TV Globo, e por lá já estava bem tranquilo, a água foi totalmente escoada, tá? A gente vê agora o céu. O céu está... o sol querendo aparecer, mas há muitas nuvens carregadas. Então essas são as informações aqui de momento, e aí a gente mostra mais uma vez esse ponto aqui da avenida que os motoristas vêm reclamando bastante. E quando chove, eles informaram para a gente que a situação piora ainda mais. Maristela. É um dia de chuva que só piora uma situação que já é muito ruim, independentemente dos alagamentos. Olha aí o motorista passando, fazendo sinal de negativo, porque de fato está bem complicado. Ele ainda tem um veículo um pouco mais alto, mas quem tem um carro um pouco mais baixo, olha, não está fácil mesmo, tá difícil, tá indo para a oficina toda hora, porque olha só, o buraco fica coberto pela água e o motorista não tem a dimensão da profundidade, né? E tem outras informações do trânsito para você. Bora para a Avenida Beberibe, no bairro do Arruda, ali no cruzamento com a Professor José dos Anjos. Você observa a movimentação ao vivo, não chove neste momento, olha, do lado direito. Os motoristas estão sentindo água fria, no lado esquerdo sentido encruzilhada, movimentação bem tranquila do trânsito por aí. Agora a Avenida Norte na sua tela, no bairro da Macaxeira, no lado direito os motoristas estão sentido Terminal de Integração, no lado esquerdo sentido Casa Amarela. Tempo bastante fechado, mas a pista não está molhada aí neste momento. Agora a Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Rua do Paissandu, deu uma estiada mesmo. A gente está circulando aí por alguns pontos e a gente observa uma movimentação bem mais intensa do trânsito aí na região. Agora a gente segue com a Globomoto, de carona com Elvis Lopes, que está circulando pela Rua São Nicolau, no bairro do Ipsep, zona sul do Recife. Essa rua fica pertinho ali da Avenida Recife, tá com água acumulada. Agora o nível diminuiu, tá? Mas ainda tá complicado passar por aí. Você tá vendo as imagens ao vivo de Elvis Lopes, o outro motociclista também ali, levantando um pouco a perna para não chegar muito molhado no compromisso. Estiou um pouco, mas olha o céu como tá fechado, né? Muitas nuvens carregadas e no outro trecho, à frente, mais água. E a gente volta agora a falar do problema dos moradores ali da Rua 16, na comunidade Riacho de Prata 2, em Paulista. Os moradores reclamam de buracos, falta de calçamento, acúmulo de água. Ivan Duarte está no local para mostrar tudo isso para a gente. Ivan? Maristela, os moradores aqui da Rua 16, no Riacho de Prata, cobram esse calçamento para dar fim a esse problema aí que vocês veem na imagem, ó. Muita lama, poça d'água, enfim, situação bem difícil aqui para os moradores. Maristela, na minha outra participação, você destacou aqui na placa esse prazo de 7 meses para a obra ser concluída, já que essa Rua 16 faz parte daquele pacote, né, aquele projeto de ligação dos bairros Maranguape 1 e Maranguape 2. Veja na placa que o valor é de R$ 6.338.290,21 e um prazo de 7 meses, mas não tem aqui a data de início da obra. Pois bem, eu dei uma checada aqui no site oficial da Prefeitura de Paulista e no dia 29 de outubro de 2024, eles publicaram uma reportagem dizendo que a via que liga os bairros de Maranguape 1 e 2 estava com obras a todo vapor. Portanto, no próximo dia 29 agora de maio, faz 7 meses, né? Então, já consideraria aí esse prazo terminado e essa rua que está no projeto ainda não foi concluída. Eu vou conversar com os moradores aqui para saber, por favor,
Tudo bem? Boa tarde. Queria saber como é que é o dia a dia de vocês aqui e o que poderia ajudar. Seu nome também, por favor. Boa tarde, Ivan. Meu nome é Juliane. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, porque a gente vê o calendário de vocês e vê que muitos lugares, muitos bairros conseguem ser vistos por intermédio de vocês. Então, a gente espera ser visto também. O calçamento dessa rua seria de grande valia para a gente, porque vivemos 6 meses na lama, 6 meses no pó, né? Outra coisa também, nossos impostos estão pagos, IPTU está pago, pagamos saneamento. Mas eu te pergunto, onde está o saneamento daqui? Não tem saneamento, não tem calçamento, então é isso que exigimos da Prefeitura, que olhe para a gente, que faça com que nós sejamos vistos, né? Porque pagamos nossos impostos, nós não pedimos isso aqui, nós compramos, nós não ganhamos. Cada um que está aqui comprou, pagou, né, por seu lote, construiu sua moradia. E outra coisa, quando construímos, foi prometido o calçamento. Então eu te pergunto, cadê o calçamento que já foi pago? Certo, a Prefeitura de Paulista, então, mandou uma nota-resposta aqui pra gente, dizendo que a Rua 16 será contemplada dentro de um cronograma previamente estabelecido. E que, devido às chuvas, temporariamente, a recuperação de algumas vias ficam adiadas. Mas esta resposta não dá prazo. Na opinião da senhora, quanto tempo ainda precisa levar para esse problema ser resolvido? Na verdade, né, isso aí é uma justificativa que eles dão que não convence a ninguém, né? Porque, tipo assim, eu moro aqui mais de 20 anos, como ela falou, né? Nós compramos, nada aqui foi dado. Nós compramos terreno, pagamos IPTU e vivemos numa condição dessa. Aí, essa rua aqui que calçaram foi nesse valor e terminou nesse valor. Mas onde está o restante do dinheiro que foi investido? Né? Então, eles ficam falando que está no plano, não. Porque se a gente chamar todas as imprensas, a resposta vai ser a mesma. Eles vão sempre dizer que estão avaliando, ou tem vezes que já disseram que tem ruas lá que são calçadas, não. A única rua que está calçada é essa. E mesmo assim... Certo, obrigado pela participação aqui com a gente. Maristela, vou devolver com você, então está sem prazo para a rua ser calçada. E a reclamação registrada aqui no NE1, claro que a gente vai continuar acompanhando a situação dessa comunidade que sofre ainda mais em dias de chuva. E por causa dessas chuvas que causam inundação, deslizamento de barreiras, alagamentos, equipes que trabalham diretamente com esse tipo de ocorrência fizeram um treinamento hoje. A estrutura foi montada em Camaragibe e a chuva favoreceu a simulação de tragédias. Faltou a participação dos moradores, infelizmente. A comunidade tinha sido chamada porque também precisa saber o que fazer em caso de deslizamentos. O treinamento foi realizado na chuva, numa área de morro e de lama. A movimentação chamou a atenção de quem estava por perto do campo do Grêmio, no bairro dos Estados, em Camaragibe. Esta moradora parou para ver. O local é muito parecido com a área onde a dona de casa morava há pouco mais de 10 anos. Ela não esquece o dia em que o barro desceu e derrubou várias casas vizinhas. Quando eu vi um bocado de gente, um bocado de lama, umas casas tudo caídas. Aí eu disse, meu Deus, eu disse tanto a ela que saísse dali com aquelas crianças. Sair da área de risco deve ser a primeira atitude do morador e depois telefonar para a Defesa Civil. Os agentes são treinados para agir com rapidez e cautela numa situação de perigo, principalmente em dias de chuva forte. Em uma simulação como a de hoje, os agentes das defesas civis do estado e do município se juntam com os socorristas do SAMU, com os bombeiros, para treinar e avaliar os sistemas de alerta, a retirada de pessoas e o socorro de vítimas de um deslizamento de barreira. A Defesa Civil alerta: os moradores das comunidades precisam participar. E a população que já havia sido cadastrada, já havia se colocado à disposição para colaborar com o exercício simulado, porque nós fizemos um cadastramento anterior, preparamos um local para servir de abrigo, preparamos inclusive lanche para o pessoal, porque o exercício era muito cedo. Eles hoje se recusaram a participar do exercício. Infelizmente, isso prejudica muito essa parte que incorre em paralelo com a atividade que é realizada no local do desastre. Uma ação dessa é fundamental para testar a nossa capacidade de resposta diante de um cenário adverso. Nós já estamos na quadra chuvosa, então a Defesa Civil, com o apoio do Governo do Estado, ela precisa estar preparada para pôr em prática, principalmente, o nosso plano de contingências.
Para os profissionais que trabalham em situações parecidas, a simulação é o momento de treinar. Aqui os bombeiros simulam o resgate de 5 vítimas que foram soterradas pelo barro. Tudo é levado em consideração, tudo é analisado. O tempo em que se chega no local, desde o pedido de socorro, a forma correta do resgate. Usam cães farejadores. A gente sabe que essa atividade com cães agiliza e muito, né, o tempo-resposta. No caso, uma vítima lá em situação de perigo, então quando a gente chega com nossos cãezinhos, caso ele não indique efetivamente, mas ele indica uma área a ser trabalhada. Em casos mais graves, as equipes também trabalham com o apoio de um helicóptero de salvamento. Entre o pouso da aeronave e a partida para o hospital com a vítima, foram menos de 5 minutos. Um exercício simulado, a gente testa, além das capacidades, verificar o tempo-resposta que as viaturas, após o acionamento, após primeiro o chamamento da comunidade de um desastre. O tempo-resposta das equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Polícia Militar, o tempo também do grupamento tático aéreo, lá no local do comando e controle, fazer a coordenação de tudo isso, já ver a rede hospitalar para que ao hospital vão as vítimas, enfim, todo o aparato necessário para que aquelas vítimas do desastre sejam melhor atendidas e tenham um salvamento mais eficiente possível. É tudo feito como se fosse de verdade. Isso aqui realmente para mim é novo, mas é muito produtivo e isso aí a gente vai levar para o nosso dia a dia, né? Aperfeiçoar cada vez mais, né? Um treinamento fundamental, essa simulação aconteceu em Camaragibe e agora a gente volta a conversar com Lilian Oliveira, que está no Cabo de Santo Agostinho, nessa nossa cobertura aqui das chuvas, principalmente na região metropolitana. No Cabo, a água invadiu as casas, muitos problemas enfrentados pelas comunidades por aí, né, Lilian? Bastante, Maristela. Agora parou de chover, naquela outra vez que a gente entrou estava bem fraquinho, agora a chuva parou, o sol apareceu e o cenário que a gente encontrou hoje de manhã aqui na cidade foi de caos mesmo, né? Diversos pontos de alagamento, as pessoas naquele misto de tristeza e revolta, tristeza por acordar de madrugada já com a água batendo nos móveis, na cama, tendo que ser aquela correria, né, para tentar suspender o que dava e se proteger da chuva, porque realmente o volume foi muito grande. Nas últimas 24 horas foram 184 milímetros, foi a cidade do estado em que mais choveu. E aí a gente viu isso, tanto as ruas que davam acesso a estações de trem, por exemplo, a estação de Ponte dos Carvalhos, as ruas ali ao redor estavam completamente alagadas. E aí os moradores relataram tudo isso para a gente, né? Agora a gente está nesse ponto também de Ponte dos Carvalhos, onde foi registrado deslizamento de barreira, teve também queda de árvores, queda de muros. Vamos acompanhar o que os moradores disseram para a nossa equipe hoje, agora na reportagem. Dona Aldineia acordou de madrugada com a casa completamente alagada. Quando eu abri a porta do quarto, estava invadindo tudinho, eu meti o pé dentro d'água, fiquei toda me tremendo, aí fiquei ligando para minha neta, ela veio me socorrer, botando as coisas para cima, e vai lá para fora, vó. Aí eu me sentei na cadeira e fiquei esperando a água invadiu até o terraço. A gente agora está tentando recuperar o que está sendo perdido, né, porque muita coisa se perde, todo ano é isso, e a gente está vendo que pode recuperar, né. Mas, tipo, desde 2 horas da manhã que ninguém dorme aqui, não só eu, como outros vizinhos também. E a perca é grande, né, como sempre, né? Mas a gente tá tentando recuperar o que dá, como você tá vendo tudo pendurado aí e tal, né? E tô dando isso aqui na casa da minha avó. Elas moram no bairro Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, cidade da região metropolitana do Recife, que registrou nas últimas 12 horas mais de 170 milímetros de chuva. Aqui na Rua 5, também em Ponte dos Carvalhos, moradores passavam com a água acima dos joelhos. Seu José, o senhor está vindo de onde? Do sítio. Está indo para onde? Fazer um socorro lá no meu carro. Deu problema, vou socorrer ele, lá no Cabo. O senhor teve que sair com a bicicleta no meio da água mesmo? É. Nós estamos aqui pedindo, né, ajuda aos órgãos públicos que tomam a providência. Está aqui a situação de todo mundo aqui indignado. Sou pai de família, estou saindo daqui agora, já era para eu estar na minha loja, não pude sair porque desde 5 da manhã está tudo alagado e nós estamos aqui agora. Depois desse alagamento, fica a estação de trem da linha Sul, ramal Cajueiro Seco, Cabo. Esse casal enfrentou a água para chegar à estação. A água também entrou na casa do seu Amaro, de 67 anos.
Ele suspendeu os sapatos e o freezer para evitar prejuízos. Todo dia eu saio para caminhar. E quando fui caminhar, não consegui sair, porque é muita água, entendeu? Eu tenho muita vontade que isso melhorasse, mas tem que ir alguém responsável e ajeitar. Eu sei que ninguém tem culpa porque choveu. É a vontade de Deus, não é assim? Mas de qualquer maneira tem que ver o que é que faz. Já o seu Manuel contou com a ajuda de outras pessoas para subir os móveis e salvar o que podia. Ele tem 79 anos e sofre com a família no período chuvoso. Tive que abrir tudo, as portas, tudo, para a água passar de um canto para outro. Se entrar um carro aqui, eu tenho que fechar a porta, porque a água entra de uma vez. Aí ele é pior ainda. Gente, reforço aqui o contato da Defesa Civil para quem mora na cidade do Cabo de Santo Agostinho, que é 0800-281-8531, para quem mora em área de risco de deslizamento de barreira, também quem mora perto de pontos de alagamento e que precisa dessa visita, precisa desse encaminhamento, de repente para algum abrigo que a Prefeitura deve disponibilizar. Então o telefone é esse, 0800-281-8531. Maristela. Obrigada, Lilian. E Bruno Fontes segue na PS60, no caminho para o litoral sul do estado, onde os motoristas estão enfrentando muitos transtornos por causa dos alagamentos, os moradores aí da região também, né, Bruno? Sem dúvida, e nosso Globocop chegou aqui agora, eu estou aqui bem perto, aqui atrás do rio Ipojuca, vocês estão vendo, vamos mostrar também essas imagens de cima. Muitas casas aqui alagadas, já aqui em Ipojuca, porque o volume da água que está descendo lá do Agreste, por exemplo, ainda é muito grande. Vocês estão vendo agora essas imagens que impressionam, infelizmente, isso todo ano está acontecendo, porque muitas barragens já deveriam estar prontas, principalmente aqui na Mata Sul. Deixa eu conversar com o Daniel Pessoa, ele é o coordenador da Defesa Civil daqui. Daniel, eu estava vendo e você viu também, vou tentar mostrar com o Cris. Gente, como essa água vai subindo, a gente estava lá atrás, olha só o movimento dela. Estava ali, vocês viram caminhando ali para aquela calçada e ela já subiu tudo isso. Por que, Daniel, isso acontece? Depende também das águas que estão vindo para lá e também da maré, porque o mar está bem aqui na frente. O que é que está acontecendo nesse momento? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. O que acontece é o seguinte, né? Nós temos a descida do rio, tá? Com a junção da maré alta. Então, como a maré não deixa o rio passar, nós temos essa elevação do rio, infelizmente. Quando essa maré baixar, um pouco mais à tarde, a vazão do rio, ela realmente será maior. O senhor disse que também tem uma preocupação com a barragem lá de cima, Pedro Moura, que é lá em Belo Jardim. Interfere também aqui nesse volume? Sim. Lá do Agreste para cá? Sim, interfere, né? Quando começa a ter uma vazão maior lá, o rio aqui, ele sempre aumenta. Nós temos mais ou menos uma estimativa aí entre 3 a 4 horas para essa água chegar até nós. A barragem não verteu, né? Isso não abriu? Não, negativo. Então o que é que acontece? Nós temos assim o sistema de prevenção aqui, temos as sirenes próximo ao rio, nós avisamos, temos também o aplicativo 153 digital, onde as pessoas podem baixar e está acionando a Defesa Civil, e também temos o SMS, que eles recebem essas informações das chuvas e dos riscos via SMS. Fica aqui com a gente, só para fazer uma correção, nessa informação que eu passei, ela não abriu, verteu exatamente como a água vem por cima daquele paredão. E Coronel Van Bergson Melo está aqui, é o secretário de Defesa Social, exatamente de Ipojuca. Eu vi o senhor falando agora com os moradores. Esse salva-mar já está acionado, vocês estão com bote nessa área, vocês se preparam também caso a situação se complique. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. As nossas secretarias do município estão todas preparadas com a força-tarefa. Inclusive dentro da SDS, a gente tem uma equipe de salva-mar, de guarda-vidas, que já estão com bote em local estratégico que pode chegar rapidamente para fazer qualquer socorro. Fica aqui, eu queria só falar um pouquinho, bem rápido com a senhora, venha cá. É dona Edilene, ela tem 3 netas aqui morando e a senhora disse que mais uma netinha está chegando agora lá do Recife. O netinho, por que ele está chegando? Porque acabou de nascer. E vem para cá? Vem para cá também, porque ele mora no Engenho Cachoeira e não tem como eles ir para casa. Aí vão ficar aqui mais eu. Então, recém-nascido, no domingo,
e a senhora vai ficar nessa preocupação, não é? Com certeza, sem dúvida. Obrigado, viu? Que esse rio não chegue até aqui, essa água. É isso, Maristela, todo o monitoramento aqui da Defesa Civil com essas comunidades. São 7 comunidades aqui às margens da PS60. Vai daqui de Pojuca até lá no distrito de Camela. Eu volto com você. E ainda bem que a Defesa Civil está por aí fazendo esse trabalho, conversando com esses moradores, dando essa assistência que é fundamental neste momento, né, Bruno? E desde a semana passada, vários sistemas de abastecimento de água da Compesa foram paralisados por causa do temporal. Esse é um protocolo de segurança adotado pela companhia para evitar danos nas tubulações que podem contribuir com deslizamentos de barreira. Beatriz Castro explica para a gente como funciona isso e como fica a situação da população que está nessas áreas de risco, hein, Beatriz? Oi, Maristela. A gente volta a falar aqui da Compesa, mas agora com o diretor Flávio Coutinho sobre esse protocolo. É importante a gente contar logo para o pessoal que esse protocolo existe há 3 anos, não é isso? Não é medida aleatória da Compesa, não. Ele foi criado por várias instituições, universidades, Defesa Civil. Houve estudo para estabelecer essas normas, então eu queria que você explicasse para a gente, Flávio, o que prevê esse protocolo, quando é que ele é acionado? Boa tarde, Beatriz, boa tarde a todos que estão nos assistindo. O protocolo, como você bem disse, foi construído, né, já vem sendo praticado há 3 anos, foi um protocolo aí construído junto com várias instituições, Defesa Civil, Municipal, Estadual, Universidade Federal de Pernambuco. Então, esse protocolo é importante para prever mais segurança para a população que vive nessas áreas, né, tão vulneráveis de morros. Então, é importante destacar que quando atinge 75 milímetros de chuva, todo um trabalho que é feito com a PAC, ativamos e temos que desligar os sistemas de abastecimento como uma forma de evitar que danos maiores aconteçam. Porque quando acontece um deslizamento, ele leva a nossa tubulação junto. Se não desligarmos os sistemas, essa tubulação que é levada, a água que está dentro dela, tem uma alta pressão. E essa alta pressão de água, ela pode causar um dano ainda maior ao deslizamento, ou seja, ampliar ainda mais o deslizamento. Abrir mais a área. Exatamente. Então, aprenderam com a prática. Exatamente. Então, isso é muito importante que a população entenda. Eu sei que isso afeta diretamente a qualidade de vida de cada um de vocês, porque ficam sem água, mas na prática é uma forma da gente também prever maior segurança para a vida de todas as famílias que moram nessas áreas de morro. Quem está com abastecimento suspenso hoje? Nesse momento a gente retornou, né? Tivemos chuvas desde do final da semana passada, então várias áreas da metropolitana paralisaram o abastecimento, retomamos já a área dos morros aqui de Recife, mas temos sim algumas áreas como Jordão, Ibura, Goiânia, que houve uma chuva muito forte agora, que vivem em áreas de morros e foram desligados. Só que a falta d'água não é apenas em morros, a falta d'água também acontece por falta de energia, por danos que acontecem a equipamentos, pelo fato dos rios terem subido bastante os níveis, bem como a qualidade da água dos rios também, ela traz uma dificuldade de tratamento e isso também impacta em melhor distribuir essa água para a população. O pessoal olha para o tempo e fala, abril, não está chovendo, por que a água não chegou? Demora para chegar? Demora. A água ela percorre todo um caminho, desde a água dos rios e barragens até chegar nas estações de tratamento e dessas estações de tratamento chegar na casa de cada morador. Então, é todo um trabalho de reativação dos sistemas que precisa que as redes elas tenham a quantidade de água suficiente e que leve até os locais mais distantes e as pontas de redes que a gente chama em cada bairro. A chuvarada já provocou outros estragos? Quais os impactos que ficaram? Os impactos, assim, a gente está avaliando, né? As unidades, elas paralisam, né, em determinados momentos, mas a gente não tem ainda um impacto maior. Obrigada, Flávia, pelas informações. É isso, pessoal. Aguardar, então, que a água vai chegar, não é isso? Isso. Maristela. Obrigada, Beatriz. A seguir, a gente fala sobre o descarte incorreto de lixo. Esse problema agrava ainda mais a situação dos alagamentos. E a gente vai para o intervalo com imagens de Elvis Lopes, que está na Globomoto, passando pela Avenida Sul, seguindo para o centro do Recife. Outras informações da chuva depois do intervalo, agora 12h51. Até já. Enião de volta para mostrar como o lixo, descartado de forma irregular, contribui para o alagamento de ruas e avenidas em dias de chuva. Em Olinda, na união das ruas Acapurana com a Ouriço do Mar, o canal de Ouro Preto está tomado pelo lixo. Embalagens, plásticos, recipientes,
pedaços de espuma e outros materiais. Na rua tem coletor, mas os descartes foram feitos sem o mínimo de cuidado e sem devida proteção. Faz 50 anos que dona Deisiane mora no bairro. Contou que existe coleta regular de lixo e acredita que esse amontoado vem de outro lugar. A gente tem coleta todos os dias, decorrer de outros bairros, porque esse canal não é só aqui de Ouro Preto. Ele vem de Águas Compridas, vários locais. Na Avenida Senador Nilo Coelho, conhecida como Perimetral, uma parte da calçada, no sentido Recife, estava totalmente tomada pelo lixo que ficou espalhado de um canto a outro. Ninguém conseguia passar. Em outros pontos, mais descarte irregular. A maioria dentro de sacos plásticos, mas que foram depositados fora do horário de coleta. É o caso destas sacolas, na rua Joana Pereira da Rocha. Laís, que mora por aqui, diz que o caminhão passa toda noite, mas o pessoal coloca para fora de casa muito antes do horário recomendado. E quando chove, a correnteza vai arrastando tudo. É ruim assim, porque desce lixo, vem a água, está chovendo muito, aí vem a água e se torna essas buraqueiras e os lixos se espalham na rua. No Recife, a situação se repete. Na Avenida Norte, bairro de Santo Amaro, descartáveis, garrafa PET e outras embalagens obstruem as tampas das galerias por onde passa a água da chuva. Também tem lixo espalhado pela calçada. A Prefeitura do Recife informou que intensificou as ações de limpeza na cidade e que quase dobrou a quantidade de lixeiras. São 6.300 agora e tem coleta de lixo em todo o município. A Enlurb, responsável pela limpeza, acrescentou que já retirou 64 mil toneladas de resíduos dos canais do Recife neste ano. A Prefeitura de Olinda disse que intensificou, nos últimos dias, a limpeza e a remoção de entulhos, principalmente em lugares perto dos canais. E que vai mandar uma equipe ainda esta semana na rua Ouriço do Mar para uma vistoria e execução dos reparos necessários. A Prefeitura reforçou o pedido para que a população evite o descarte irregular de resíduos, principalmente em áreas de canal, para diminuir aí os impactos das chuvas. Bora seguir para Ipojuca, onde há alerta de risco de inundação. Bruno. Isso, Maricela, a gente tem que fazer esse alerta agora no final do NE1, um alerta que foi dado, inclusive, pela Secretaria de Defesa Civil daqui, exatamente em relação ao rio Ipojuca. Se esse rio subir para esses moradores que estão nessas comunidades ribeirinhas, eles devem sair das casas. Olha só a velocidade dessa água que vem lá de cima do Agreste. Por que ela está mais rápida agora? A maré está baixando, o ponto mais alto foi às 10h35. Como ela está baixando, isso ajuda também a esse volume de água aqui descer do rio Ipojuca. Ele vai descer às 4 da tarde e volta então a subir a maré. E essa água tem dificuldade então para sair quando a maré está cheia. Agora não, está passando com essa velocidade toda exatamente porque a água está descendo para o mar. Porém, nós temos informações que lá em cima já está chovendo e por isso aqui também a gente vê ainda um volume muito grande de água. Então é isso, é acompanhar exatamente o nível do rio Ipojuca, o rio Ipojuca que passa por aqui, exatamente por essa cidade de Ipojuca e também Primavera, Escada, vem lá de Belo Jardim. É isso, é torcer que essa chuva não se intensifique hoje à tarde, porque a situação aqui é muito preocupante. São 7 comunidades que já estão alagadas aqui, que ficam às margens da PE 60. Eu volto com você, Maristela. Obrigada pelas informações, Bruno. Fica, portanto, o alerta. O NE1 está terminando e durante a nossa programação e no NE2, você acompanha novas informações sobre a chuva no estado. Fique agora com o Globo Esporte. Boa tarde para você.